Lucas 11, 21 vai dizer: quando valente e bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. 22. E sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Fala conosco, Jesus, porque tudo que nós queremos nessa noite é ouvir a tua voz. Abra os olhos do nosso entendimento, aguça a nossa audição espiritual, e que só a sua voz se faça ouvida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra Deus me deu no último domingo, enquanto o nosso diácono Juan pregava. E o Espírito começou a falar comigo, e ele já me deu o tema. E o tema dessa noite é: não existe neutralidade no reino de Deus. E eu queria que você dissesse esse tema para quem está do teu lado. Não existe neutralidade no reino de Deus. Não, gente, está muito ruim, está horrível. Pode ficar mais bonito? Vamos lá? Não existe neutralidade no reino de Deus. Eu sei que é um culto de libertação e é muito lindo virmos para a igreja, recebermos uma oração e sermos libertos de tudo que nos aprisionava. Mas de nada adianta ser liberto se depois da libertação eu não me posiciono no reino de Deus. E uma vez que o que liberta é a palavra de Deus, eu vim falar sobre essa verdade que vai trazer uma libertação completa para a nossa vida. Jesus está nos ensinando aqui em Lucas sobre uma guerra invisível, mas muito real. E ele está revelando para nós que existem 2 reinos. Quantos reinos? E esses 2 reinos estão em constante confronto: o reino das trevas e o reino da luz. O reino de Deus e o reino do diabo. Nesse texto, o valente que nós lemos, ele representa Satanás, que está dominando muitas vidas. Então, pastora, quem representa esse mais valente? Eu acho que você já sabe o nome dele. Qual é o nome do mais valente? Quem é o mais valente? Quem é que chega destronando o poder das trevas? Quem é que chega abrindo as prisões? Quem é que chega livrando do cativeiro? E é sobre esse mais valente que eu vim falar nessa noite. Porque ele chega invadindo o território do inimigo, quebrando sua força e libertando aqueles que estavam presos. Mas deixa eu te contar um segredo: a libertação não é o fim. O que faço depois que sou liberto é o que define como viverei a minha vida. A libertação é apenas o primeiro passo no reino de Deus. A Régia, certa feita, me mandou um reels no Instagram que dizia assim: eu achei que era só aceitar Jesus. Agora eu tenho que orar todo dia, vigiar, controlar o meu espírito de Pedro e não dar lugar para o diabo. E o reino de Deus é exatamente isso. E eu vou repetir o tema dessa mensagem. Qual é? Não existe? Não, vocês estão muito fracos. Pega papel e caneta aí e anota isso. Porque essa verdade vai libertar a sua vida para sempre. Essa verdade que está sendo pregada aqui hoje, ela vai te libertar do poder das trevas. Ela vai te libertar do poder das trevas. Pode parar. Quando o Espírito me visitou acerca dessa palavra, ele começou a ministrar ao meu coração sobre uma era que nós estamos vivendo. De pessoas que vão atrás de quem está cheio do poder do Espírito, mas não quer ser ela, a pessoa cheia do poder do Espírito. Pessoas que estão atrás de profetas de Deus, mas não querem ser o profeta da vez.
E o que Deus começou a falar comigo foi: Maiara, fale para o meu povo que não existe neutralidade no reino de Deus. Cutuca quem está do seu lado e fale isso: não existe neutralidade no reino de Deus. A verdade é que ou Deus governa a tua vida ou o diabo governa. A verdade é ou o Espírito te governa ou a carne te governa. Esses dois não se conversam entre si, eles são opostos. E o que a Bíblia está me ensinando hoje é que existe um valente aí fora tentando dominar vidas. Que valente é esse, pastora? Satanás? E ele não chega de qualquer maneira. A Bíblia diz que ele chega bem armado. Lê lá, Lucas 11, 21. Quando um valente bem armado, 11, 21. Ele chega para guardar aquele lugar que ele acha que é dele. Ele começa a colocar as suas próprias seguranças, aqueles que trabalham para ele. Não pense você que o reino das trevas é desorganizado. Já ouviu falar em crime organizado? Tem ordem, né? E é mais ou menos assim no reino das trevas. Existem os demônios, existem aqueles que são enviados para ficar nas esquinas. Existem outros que só trabalham nos lares, outros que trabalham com divisão. Pastora, por que você está explicando isso num culto de libertação? Porque mais interessante do que você vir a um culto de libertação, cair e voltar para casa liberto, é você voltar para casa com a casa cheia e não com ela vazia. O que o Espírito começou a ministrar ao meu coração é que esse valente representa Satanás e ele sempre vem muito bem equiparado. Para quê, pastora? Para dominar famílias. Ele vem para dominar casamentos. Ele vem para dominar filhos. Ele vem para dominar emoções. Ele vem para dominar ministérios. Ele vem para dominar empresas. Ele vem para dominar a vida financeira. Ele vem para dominar cidades. Ele vem para dominar algumas igrejas. E qual é a verdade? Enquanto ele está dominando o ambiente, tudo parece que está em paz. Você já ouviu aquela frase? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Já ouviu isso? É muito verdade, porque enquanto você não se posiciona, o diabo não está nem aí para você. Mas no dia que você decide orar mais, se posicionar melhor, parece que o ataque aparece. Você diz assim: enquanto eu não era crente, na minha casa estava tudo bem. Foi só eu levantar a mão para Jesus e aceitá-lo, que as coisas viraram de cabeça para baixo. É porque antes você não oferecia ameaça para o teu adversário. Mas no dia que você se posicionou, aquela falsa paz que ele pintava, mudou. Aí ele mostrou a sua característica. É uma falsa paz. Porque quem é o único que tem uma paz verdadeira? O apóstolo Paulo vai falar sobre a paz que excede o entendimento humano. Que ela não guarda apenas mentes, ela guarda mentes e corações. E ela guarda com Cristo e em Deus. E existe um segredo que Deus começou a falar comigo. É que o inferno chama a escravidão de estabilidade. Repita comigo: o inferno chama a escravidão de estabilidade. Como assim, pastora? Ela vai mantendo as pessoas presas no vício. E ela já está tão acostumada com o vício que ela vive em paz com o vício. Ele vai mantendo a pessoa presa em uma vida cheia de dívidas. E ela já está tão acostumada a dever todo mundo que ela vai ficar em paz com essa questão. Ele vai mantendo a pessoa aprisionada na prostituição. E ela já está tão em paz com a prostituição que aquilo lhe é normal todos os dias. Ele vai mantendo a pessoa aprisionada na mentira. E é tão normal para ela mentir que ela está em paz com a mentira. Ele vai mantendo a pessoa aprisionada na pornografia, na depressão, na incredulidade. Aquilo para ela já lhe é tão normal que ela fez as pazes com aquela situação. E aí o Espírito começou a falar para mim: Maiara, só que chega um dia que eu me apresento. E eu não sei se você entende isso, mas tem gente que está aqui que um dia também já foi dominado por esse valente. Tem gente que está aqui hoje e que já estava dominado e muito em paz, adaptado a essa situação. Até o dia que Jesus apareceu e ele viu
o nível da degradação espiritual que estava a sua vida. Porque enquanto Jesus não chega para te abrir os olhos, tudo para você é normal. Mas no dia que Ele se apresenta, você para e pensa: meu Deus, eu estava cativo e não sabia. Quando Jesus chega, Ele não chega negociando com Satanás, Lígia. Ele não apresenta para Satanás escolha. Ele não diz: fica com uma área da vida dela que eu fico com a outra. Olha lá, quando o mais valente chega, versículo 22. Ele vence o valente que antes dominava. Quando o mais valente chega, ele tira dele a armadura, aquilo que dava a ele legitimação para estar protegido, enquanto ele aprisionava você. Aí o Espírito falou comigo: Maiara, você lembra quando eu cheguei lá em Gadara? Não fui eu que fui atrás do endemoniado, foi o demônio que veio atrás de mim dizendo: por que você veio antes do tempo? Foi ele que veio dizer: eu sei que quando você chega, você interrompe aquilo que eu queria fazer, então por que você veio agora? Eu não dei escolha para ele, eu disse: saia dele. Tem gente que vai dizer assim: ah, Jesus parou para conversar com o diabo, Jesus deixou o diabo ir para o porquinho. Não importa, querido, mas ele não permitiu que o diabo concluísse o projeto que ele tinha para a vida daquele homem. Ele começou a dizer para mim: quando eu chego para decidir, eu chego para quebrar cadeias, eu chego para mudar a sentença. Quando eu chego com novidade de vida, eu chego para mudar a história. O diabo pensava: eu estou reinando, e aí eu me apresento. Se alguém pudesse entender o que o Espírito está fazendo hoje, ele está lembrando para você que o governo das trevas não rege mais a sua história. Desde o dia em que ele se apresentou para você, você teve a oportunidade de decidir qual era a regência que governaria a sua vida. Quando Jesus chega, a Bíblia diz, lá em Colossenses 1:3, que ele destrói todo o império das trevas. Eu fui pesquisar. No original grego, esse império fala de governo. Ele vai falar sobre domínio e sobre autoridade. Olha para quem está do teu lado e fala: Jesus te arrancou. Não, com mais certeza, aquela coisa do crente Shekinah, crente pentecostal. Você olha rápido que é para dar medo, franze a testa, imposta a voz e diga para ele: Jesus te arrancou do governo de Satanás. Fala para ele: Jesus te arrancou do poderio das trevas. Oh, meu Deus do céu, eu não sei se você entende isso, mas a palavra me diz em Colossenses 2:15 que ele despojou principados e potestades e expôs eles à vergonha pública. Olha o que diz aqui, que Jesus, quando chega, o mais valente, quando chega, pega os despojos. Olha que coisa linda. Colossenses vai me dizer que na cruz ele despojou principados, potestades, dominadores e expôs eles ao desprezo público quando triunfou na cruz do Calvário. Na cruz, o Jesus que nós servimos expôs Satanás ao desprezo, e o diabo perdeu por um motivo: ele encontrou alguém infinitamente mais forte que ele. Que é isso, pastora? Eu vim falar sobre aquele que nunca perdeu uma batalha. Apocalipse fala que ele saiu vencedor para vencer. Se você pudesse entender quem é esse Deus que você serve, ele tem plena autoridade para destruir o valente, seus exércitos e todo o poder maligno que ele tinha sobre a tua vida. E aí o que o Espírito começou a falar comigo é que o problema é
que muitas vezes nós entramos em uma guerra espiritual despreparados. E é por este motivo que o valente chega para dominar a casa. Falei, que é isso, Jesus? Ele é. É por isso que antes de eu falar sobre autoridade, há uma instrução do céu para nós. Efésios 6, versículo 10. Ele vai dizer, fortalecei-vos no Senhor. E aí eu fui pegar a raiz dessa palavra. Ela tem a mesma raiz de Atos 1:8, que também é a mesma raiz de 2 Timóteo 2:1. Eu vou ler daqui a pouco esses versículos para você, mas ele vai falar sobre uma força divina. Ele vai falar sobre um fortalecimento que não é humano, que não é natural. Ele vai falar para uma força que não tem a ver com o emocional, não tem a ver com carne, não tem a ver com força humana, não tem a ver com músculos corporais, não tem a ver com gozar de plena saúde. Ele vai falar sobre uma força que é espiritual, é o divino operando na matéria, é o soberano operando na criatura. Se você pudesse entender isso, é Ele olhando para você e dizendo, eu sei que você é fraco, mas se você receber a minha força, você será forte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha para quem está do teu lado e fala, essa força vem do Espírito. Com mais certeza, essa força vem do Espírito. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso. Só que ele vai dar uma instrução para o pastor dessa igreja, a saber, seu filho Timóteo. Ele começa já na segunda carta dizendo o seguinte, 2 Timóteo 2:1, tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo. Deixa eu te contar um segredo. Existe uma força especial em Cristo para você. Existe uma força especial em Deus para mim. A pergunta é, por que estou fraco? Porque não estou acessando ela. Porque minhas forças estão se esvaindo, porque eu não estou entendendo o que já está liberado nesta palavra para mim. Fortifica-te na graça de Cristo. O que é isso? Ele está dizendo, todos os dias a graça de Deus tem que te revestir. Todos os dias o poder do céu tem que se apoderar de você. Não conta com a sua capacidade. Você será sustentado pela força de Deus. Lembra que eu falei que ela tem a mesma raiz do dunamis, que está lá em Atos 1:8. Então que força é essa, pastora? Olha para quem está do teu lado e fala, poder do Espírito. Não, pode ficar melhor, poder do Espírito. Essa força significa dunamis, poder de impacto. Só pode ser liberado pelo Espírito de Deus. Olha que coisa linda, poder sobrenatural, capacidade divina. E sem esse poder ninguém vence uma batalha espiritual. É por isso que Jesus não mandou os discípulos serem enviados antes de receberem poder. Ele disse para eles assim, ficai em Jerusalém. Alguém lembra desse texto? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos entre outras palavras, ele estava dizendo, se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Receba o poder do Espírito. Entre outras palavras, ele estava dizendo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que graça é essa? A graça que me liberou, o Espírito Santo. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui. Esse poder de impacto muda vidas e repreende Satanás. O perigo não é só o demônio sair da casa. Quem me conhece sabe que a pastora dificilmente faz oração de libertação por quem não tem aliança com Deus. Quem anda comigo já me viu dizendo para alguém, às vezes a pessoa está manifestada,
oração específica, tá? Devolve a mente dele. E eu pergunto, você tem aliança com Deus? Se a pessoa diz não, irmãos, eu não vou mandar aquele espírito embora. Pastora, que absurdo. Jesus expulsou todos os demônios. Sim. Mas eu acabei de ler para você que se a pessoa não ocupa a casa, esse espírito volta e não volta sozinho. Ele volta e volta com mais 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa que já era ruim fica pior. Então o maior erro é permitir que a casa fique vazia. Repita comigo, o maior erro é permitir que a casa fique vazia. Preste atenção comigo. Versículo 24. Lucas 11, 24. Jesus não está dizendo aqui que a casa está suja. Porque tem gente que vai dizer assim, Satanás ama a sujeira. Se engana não. Ele vai procurar alguém que está com a casa limpinha, para ele entrar e bagunçar. A Bíblia diz que ele, sendo repreendido, dá uma volta, porque ele não tem casa. Chave da casa dele não está com ele. Quando Jesus ressuscitou, ele pegou a chave do inferno e da morte. Aí ele vai andar por lugares áridos, procurando um lugar para habitar, não achando. Ele vai dizer, eu vou voltar para minha casa. Quando chega lá, encontra ela, Ângela, linda. Porque toda casa que Jesus passa, muda por completo. Toda vida que Jesus entra, encontra uma mudança radical. Que isso, pastora? A casa espiritual que antes estava suja, agora está limpa. A Bíblia fala que a casa está varrida. A casa está organizada, a casa está cheirosa, adornada. Só tem um problema. Qual é? Qual é? Olha para quem está do teu lado e fala, está vazia. Não, fala com mais certeza, está vazia. Fala para quem está do seu lado, não permita que a sua casa espiritual fique vazia. Porque não existe neutralidade no reino de Deus. Porque tem gente que diz assim, não pastor, eu não sou crente, mas eu também não sirvo Satanás. Não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Se sua casa não estiver cheia do Espírito, Satanás vem e não vem sozinho. Eu vim pregar mesmo uma palavra pastoral para você sair desse culto de libertação, tendo certeza de quem você é, sabendo o que tem que fazer e dizendo para Satanás, a partir de hoje, quem te recepciona na minha casa espiritual é o Espírito Santo. Tem uma ilustração interessante, porque existe um princípio da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Jesus não fica onde Satanás está. E Satanás também não pode ficar onde Jesus chega. De igual forma, se a morte chegar, a vida vai embora. Mas se a vida chegar, a morte tem que sair. É por isso que pode estar tudo em trevas. Se alguém de repente acende uma luz, as trevas se dissipam. O que o Espírito começou a falar comigo é que ou Deus ocupa completamente a sua vida, ou o inimigo vai entrar e fazer uma arruaça. Se Deus ocupar a sua casa, o diabo não vai encontrar espaço para fazer domínio nela. O problema dessa casa aqui nunca foi a limpeza, porque ela não estava suja. O problema foi o vazio. Tem muita gente nos dias atuais que ignoram o vazio. Olhe para quem está do teu lado e fale de novo, cuidado com espaços vazios. Porque no mundo espiritual, espaços não ficam vazios. Eu vou repetir, cuidado com os espaços que você deixa vazio na sua vida e na sua história. No mundo espiritual, espaços não ficam vazios.
Ou você enche ele com a alegria de Deus, ou a tristeza do diabo entra. Alguém aqui precisa ouvir isso, porque tem gente que já largou o vício, já abandonou o adultério, rompeu com as práticas pecaminosas, deixou os antigos hábitos, Felipe. Só tem um problema: não preencheu o espaço com o Espírito. Deixa eu te contar um segredo: não adianta abandonar tudo e não ser cheio do Espírito de Deus. Por quê, pastora? Porque o maligno volta. O diabo não aceita perder. Tem gente que pensa: Jesus entrou, libertou a minha família. Aí você acha que o diabo vai ficar de braço cruzado vendo a sua casa ir embora, perdendo domínio, perdendo espaço, perdendo governo? Não vai. Ou você ocupa essa casa logo. Já viu que existem pessoas que compram alguns terrenos e deixam ele lá, e quando o tempo passa, descobre que alguém entrou, invadiu e está morando no terreno que era dele? A pergunta é: por que fizeram isso? Se tivesse alguém cuidando daquele terreno, invadiam? O problema é que na nossa vida espiritual é exatamente assim. Obrigada, Bia. Jesus limpa o nosso terreno. E aí, a gente deixa ele sair e ir embora. E não fica ninguém para vigiar aquele terreno que foi limpo. Vão invadir. E nós estamos permitindo que o diabo faça isso em várias áreas da nossa vida, estando dentro da igreja. Já ouviu mente vazia é oficina do diabo? Tudo que fica vazio ele ocupa. Toda área que ele vê vazia, ele ocupa. Pastora, o que é isso? Ele pensa: ainda tem espaço para mim. Aí ele chama outros 7 espíritos piores. Fala comigo: 7 piores. Mais forte: 7 piores. Porque tem gente que pensa que vai voltar a ser como era antes, né? Não. Fica pior. A Bíblia fala que o último estágio é pior do que o primeiro. Se você não preencher esse espaço com a presença do Espírito, o inferno vai tentar ocupar de novo. Eu vim falar de um Jesus que não veio apenas expulsar demônios, mas que quer fazer morada dentro de nós. Há um conselho do apóstolo Paulo, em Efésios, se eu não me engano, que diz: e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos. Fala comigo: enchei-vos. Mais forte: enchei-vos. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Entre outras coisas, ele vai dizer: não se embriague com o que está lá fora, mas também não deixe o espaço vazio. Porque tem gente que pensa assim: eu não vou lá fora praticar o que eu praticava antes, mas também não vem para a casa de Deus se encher do Espírito. E o conselho da palavra é: se encha do Espírito Santo de Deus, porque a libertação expulsa o inimigo, mas só o Espírito Santo impede que ele volte. É por isso que a gente vive e vê muita gente que aceitou Jesus, e a gente pensa assim: meu Deus, como é que voltou para o mundo depois disso tudo? Porque nós vivemos numa geração que acredita que pode ficar em cima do muro. Jesus nunca ensinou isso. No reino de Deus não existe neutralidade, não. Quem fica em cima do muro toma chumbo dos dois lados. Ainda tem uma parte ruim: o muro é do diabo. Ele disse: você já é meu, você só não percebeu. Não existe neutralidade aqui, porque tem gente que pensa assim: vou ficar em cima do muro. Meu Deus. Tem gente que diz assim: na segunda, eu sou de Deus. Na terça, eu sou dos vídeos. Ele pensa: na quinta da libertação, eu sou de Deus.
mas na sexta eu sou dos vícios. Ele diz assim: na quarta eu sou do céu, mas no sábado eu sou do adultério. E Deus está dizendo: não existe neutralidade. Não dá para ser crente Raimundo, uma hora na igreja, outra hora no mundo. Deixa o Espírito preencher todos os espaços que tem dentro do teu ser. Jesus pode nos livrar de toda sentença. E tem alguém que está me ouvindo agora, e eu vim dizer: Jesus vai te livrar da sentença da morte prematura. Jesus veio te livrar da ameaça. Porque talvez você tenha uma sentença geracional que te acompanha. Que isso, pastora? Todo mundo na minha casa morre cedo. Pastora, as mulheres da minha casa morrem muito cedo. Pastora, as mulheres da minha casa ficam viúvas. Pastora, na minha casa todo mundo se divorcia. Pastora, a senhora não tem ideia, na minha casa todo mundo é envolvido com o vício da bebida. É passado de pai para filho, parece até cultura. Mas eu vim dizer para você que Jesus veio. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda obra do diabo. Não importa em que âmbito esta obra está, Jesus veio para isso, para desfazer todas as obras do adversário. Só que tem um segredo: Jesus desfaz, mas quem preserva a obra que Ele fez em mim sou eu. Jesus veio para me libertar disso, de todos os vícios, de toda a dor, de todo o medo, de todo o estigma. Pastora, tem gente aqui que todo mundo da família foi abusado, inclusive ela. E está dizendo: pastora, sabe qual é o meu medo? É que minha filha também sofra abuso. Mas eu vim dizer para você que Jesus está aqui hoje para quebrar essa sentença. Mas está dizendo para você: preencha todos os vazios da sua alma comigo hoje, para que não haja espaço para o adversário entrar. Porque tem gente que pensa que o diabo arromba a porta. Não se engana não. Ele entra nas lacunas que você deixa ao longo da tua vida. Ele entra pelas frestas e brechas que eu e você permitimos. Toda pessoa que pensa que está neutra no reino de Deus já fez uma escolha, Juan. Toda pessoa que pensa: não, pastora, olha, eu quero ser crente de banco. Vou te contar um segredo: não existe crente de banco. Ou você se enche do Espírito, ou a carne vai dominar você. E quem é dominado pela carne também é dominado pelo diabo. Pastora, eu acho que Deus não tem nada disso para mim. Eu não me vejo igual a senhora num púlpito. E quem disse que para ser cheio do Espírito Santo precisa estar em um púlpito? Para ser cheio do Espírito Santo precisa aceitar ser governado por Ele. Eu vim falar sobre um Jesus que liberta, mas tão importante quanto ser liberto por Ele é preservar a libertação que Ele efetua em você. Sabe por quê? Jesus está nos dando um segredo aqui. O segredo para não estar num estágio pior do que o primeiro é aceitar ser limpo por mim e deixar que meu Espírito governe sua vida. Aí, quando o diabo bater a sua porta, o Espírito vai recebê-lo e vai dizer: aqui não tem espaço para vocês. Vocês me aguentam mais um pouquinho? Mesmo? Depois da libertação vem o governo de Deus. Depois que Deus quebra cadeias, a pessoa precisa entregar completamente a sua vida para o Espírito Santo. Porque esta é a única maneira. Diga comigo: única. De novo, única. É a única maneira de ser livre permanentemente. Que isso, pastora? Não existe um método, não existe uma fórmula mágica para eu me manter livre. Não existe uma campanha de 7 dias para eu me manter livre. Não, pastora, não existe 7 unções para que eu me mantenha livre. Olha para quem está do teu lado e fala: não. Não, mais forte. Fala: não. Fala: a única maneira de permanecer livre é entregar a sua vida ao domínio total. De novo, domínio
total do Espírito Santo. Que isso, pastor? Tem que entregar suas escolhas, tem que entregar seu dinheiro, sua casa, seus filhos, seu marido, seu destino completamente a Ele. Se você não quer que nenhuma área da sua vida seja dominada pelo adversário, então você precisa entregar todas elas ao domínio do Espírito Santo. Deixa eu te contar, já viu muita gente que entrou na igreja, foi uma benção e agora voltou pior para o mundo? Já conheceu gente assim? A pergunta é, Jesus falhou com ela? Não, vamos lá, Jesus falhou com ela? Então qual é o problema, pastora? Elas não entregaram o governo da sua casa espiritual para o verdadeiro dono. Que isso? Elas se entregaram pela metade. E com Deus é o seguinte, ou Ele governa tudo, ou Ele não governa nada. Diga comigo, submeta. Mais forte, submeta. Submeta a sua vida ao domínio do Espírito. Quem não entrega o governo da vida a Cristo, acabará entregando ela a outro senhor. A verdade é que sempre haverá alguém governando o seu coração. E a pergunta é, quem está centrado no trono da minha vida? Queria que vocês fizessem essa pergunta hoje, agora. Quem está sentado no trono da minha vida? Pastor, explica. Explico. Suas decisões são tomadas com base nos momentos difíceis? Então o que está governando a sua vida são os momentos desafiadores. Suas decisões são governadas com base em suas emoções? Se elas estão boas, você toma boas decisões? Se elas estão instáveis, você toma decisões ruins? Então sua emoção é o que está sentada no trono da sua vida. Mas hoje, Deus está nos convidando a submeter-nos completamente ao governo do Espírito Santo. Porque quando Ele governa, Ele se encarrega de colocar todas as coisas no seu devido lugar. Sabe qual é a verdade dessa noite? É que Jesus hoje continua libertando, Lígia. Não, Ele não libertou apenas o gadareno, não, Régia, Ele continua libertando hoje. Tem gente aqui que Ele libertou, não libertou? Ele te tirou de onde? Lembra de onde Jesus te tirou? Ele te libertou do império das trevas, do domínio do mal, do governo do inimigo? Libertou ou não libertou? Jesus pode destruir sentenças malignas, maldições familiares, dominações espirituais, cadeias emocionais, prisões, espíritos de morte, ameaças contra a sua família, destruição de casamento, prisões da mente. Ele continua sendo mais valente. Se coloque de pé no seu lugar. Só que tem uma coisa, o mais valente declarou em Lucas 10:19: eis que eu vos dou poder. Cutuca quem está do teu lado e fala assim: Ele te deu poder. Mais forte, Ele te deu poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Aquele que venceu o inferno, o mais valente, que tomou o domínio de Satanás, agora está dizendo para a igreja: eu estou dando para vocês essa autoridade. Eu vou orar. Talvez você já tenha, feche seus olhos, limpado muitas áreas da sua vida. Pastor, eu bebia muito, agora não bebo mais. Pastor, eu fumava um maço de cigarro por dia, hoje em dia é um só, tá? Tem gente que fala isso. Pastor, eu era viciado em bebidas alcoólicas, eu bebia diariamente, agora eu só bebo socialmente. Pastora, eu mentia todo dia, agora é só por necessidade. Talvez Deus já tenha limpado muitas áreas da sua vida. Mas eu tenho uma pergunta: quem é que está governando a tua casa agora?
Porque a casa pode estar limpa, mas se ela não estiver cheia da presença de Deus, ela continua vulnerável ao acesso do adversário. Ela continua vulnerável ao ataque do inimigo. Feche os seus olhos, porque Deus está falando contigo. Quem está governando a tua casa? Porque tem gente confusa pensando: o inferno só procura coisa suja. Não! Ele quer você que Deus limpou para te sujar de novo. Ele quer manchar suas vestes. Ai, Jesus. O inferno está procurando casas vazias. Gente que diz assim: eu sou um católico não praticante, pastora. Eu tenho fé. Mas se Jesus não ocupa a tua vida, você é uma presa fácil para o adversário. Pastora, eu sou espiritualizado. Jesus, o que está fazendo isso comigo? Eu acredito em todas as religiões. Mas eu não estou aqui para pregar religião. Prega religião. A religião aprisiona. Eu vim falar de um Jesus que liberta. E se Ele não ocupar todas as áreas da sua vida, você será uma presa vulnerável para o inferno. Hoje Deus está dizendo: eu quero te ocupar por completo. Não. Você quer ocupar o meu tempo, Jesus? Não, eu quero ocupar a sua casa. Eu quero ocupar a sua mente. Eu quero ocupar os seus pensamentos. Eu quero ocupar o seu coração. Eu quero ocupar a sua família, seu casamento, seu ministério. Porque tem gente que tem ministério lindo, mas uma hora é governada por Deus e outra pelo diabo. E aí Deus está dizendo: eu não vou dividir espaço, lembra? Me dá o domínio de tudo. Ele está dizendo hoje: eu não quero só limpar a sua vida, eu quero estabelecer o meu trono dentro de você para sempre. Eu quero que as pessoas te olhem e vejam que eu estou dentro de você. Eu quero passear contigo e quero que as pessoas reparem: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Eu quero que por onde você passe, fique o rastro do meu Espírito. A Bíblia fala que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A Bíblia fala que quando Paulo não podia ir, mandava os lenços, e os lenços de Paulo operavam milagre. O problema era Paulo. Era o Deus que governava a vida de Paulo. Porque esse mesmo Paulo que curava está em uma masmorra lá em Filipenses dizendo: irmãos, eu tenho um conselho para dar para vocês: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor. Quem é cheio do Espírito Santo, até na prova, não deixa de estar alegre. Porque a alegria dele não vem de homens, cara. A alegria não vem de amigo, não vem de dinheiro, não vem daquilo que é palpável. Ele vem, é intangível, vem do alto, vem do céu. Sabe o que é fortalecei-vos? Eu falei para você. Dínamos. Poder sobrenatural do alto. Poder de impacto. É o poder de Deus impactando sua vida para que você impacte outras vidas. Eu vou orar. Eu queria chamar aqui à frente agora pessoas que entenderam que não basta apenas aceitar Jesus. Porque tem gente também que confunde isso, tá? Pastor, eu vou aceitar Jesus, agora eu tenho que ser parte desta igreja. Não. Aceitar Jesus não é religião. É render as suas vontades ao governo do Espírito Santo de Deus.
É Ele quem vai governar suas decisões, suas ações, seus pensamentos, suas escolhas. Aí as coisas ficam diferentes. Jesus hoje está aqui como o mais valente. Ele veio para destruir todo o governo do inimigo. Mas Ele está dizendo: eu quero ocupar plenamente sua casa espiritual. Agora isso é para corajoso, tá? Você que entende que Jesus ainda não está ocupando todas as áreas da sua vida. E tem algumas que ainda precisam ser rendidas ao domínio de Cristo, ao governo do Espírito Santo. Sai do teu lugar, porque eu quero orar com você. É culto de libertação. Isso é para quem entendeu. Pastor, eu estou com vergonha. Vergonha não adianta não. Vergonha não muda a história de ninguém não. O que muda a história é entender o que Jesus fez, olhar para a sua vida e dizer: essa área ainda não está sendo governada por Ele. Hoje Ele está dizendo: eu quero ocupar plenamente a sua vida. Eu liberei para vocês 3 coisas aqui muito importantes. Quando eu disse que no reino de Deus não existe neutralidade. Eu disse: 1, fortaleça-se no Senhor. Eu disse: 2, fortifique-se na graça. E seja cheio do Espírito Santo. Todas essas coisas têm a mesma finalidade. O que é isso? Render-se ao domínio do Espírito Santo. O que vai me dar força para resistir no dia mau? É ser cheio do Espírito. Quem está vazio não fica de pé no meio da tempestade. Quem está vazio de Deus não resiste aos ataques do diabo. Hoje, nós vamos entregar toda a nossa casa ao Senhor. Eu não queria que você ficasse em pé não, eu queria que você ajoelhasse no altar. É sinal de rendição literal. A hora já até passou, mas isso é para quem entende. Eu sei o que Deus falou comigo, gente. Eu queria tanto trazer uma palavra de poder. Ele falou: Maiara, você vai ensinar como manter-se livre das prisões do adversário. Você vai explicar qual é o segredo para nunca mais voltar a ser governado pelo inimigo em nenhuma área. Vem para lá. Hoje Deus marcou um encontro com você. Pega. Felipe, pega. Vá falando com o Espírito Santo. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Vocês não vão cantar não, vocês vão orar. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Nesse encontro de amor pedirei uma bênção para o meu coração. Basta que me toque, Senhor, para minha
Jesus, 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 Jesus tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. E quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ei! Tocou-me, 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 tocou-me. Jesus tocou-me e de paz Ele encheu minha vida, minha casa e meu coração. E quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. É o Senhor, é o Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Jesus. Há um povo aqui se rendendo. Há um povo aqui que entendeu que o Senhor quer governar todas as áreas da sua vida. Há profetas aqui que estão dizendo para o Senhor: eu não quero mais fazer minhas escolhas, eu estou abrindo mão desse negócio de livre-arbítrio, porque eu não sei escolher direito se o Senhor não escolhe comigo. Tem gente aqui que está dizendo para Deus: eu quero ser aquilo que tu disse que eu seria. Tem gente dizendo: começa essa obra em mim aqui dentro hoje, e faz por completo. Senhor, teu povo está rendido, entendendo que a casa tem que ser ocupada pelo teu Espírito. E o meu pedido é que esse Espírito ocupe todos os espaços, todo ser, controle toda a alma, para a glória do teu nome.